Vamos lá, módulo 3 e 4. Nós vamos falar sobre Lies Internacional, hoje começando com a introdução e alguns assuntos, né, sobre estrutura, projetos e recursos. Então, vamos dialogar. Por isso que eu coloquei isso como um diálogo, né, porque o diálogo é a fala, né, em que há interação. Nós temos que interagir aqui hoje entre duas ou mais isolados, um colóquio, uma conversa. Nós trocarmos ideias. Nosso fundador, companheiro Melvin Jones, que em 1917 teve essa ideia, né, de fundação em um momento em que o mundo passava por uma conturbação de guerra, né, havia muitos e muitos clubes de negócios, não só em Chicago, mas em todo o mundo e Estados Unidos e o mundo pensando nessa questão econômica, e pessoas, homens proeminentes da sociedade se juntaram nesses clubes de negócio, autoajuda entre as pessoas e seus negócios para que prosperassem num momento difícil, né, de crise. Então, o Melvin Jones fazia parte de um deles e teve essa ideia, né, de dividir o que estavam tendo, sua prosperidade, diante de um momento tão difícil, a ideia de servir, né, de fazer algo diferente, de apenas ganhar, ganhar e ganhar. Então, cuidar da sociedade, assim, cuidaria também deles mesmos, né, de cuidar que a sociedade fosse mais justa, mas assim cuidaria de todos. Então, isso é uma visão ampla do todo. Um pouco antes, surgiu o Rotary, né, nosso co-irmão, e que também várias outras associações e instituições foram criadas nessa época, a partir de Chicago, principalmente, mas as duas que mais marcantes, que cresceram mundialmente, estão aí hoje com grandes trabalhos e grandes obras, Rotary e Lions Internacional, né, com mais de 100 anos de história e serviços prestados para a sociedade como um todo. E segue todas as mesmas linhas, né, as mesmas linhas de raciocínio, de estrutura, presidência, diretoria, fundação, cargos de governador, de presidente de divisão, muda algumas palavras nos cargos, mas segue sempre essa mesma linha, né? Até as mesmas datas, de 1º de julho a 30 de junho, como nós seguimos o nosso calendário assim, eles também, com a nossa fundação, né, essa data, esse dia marcante, né, de fundação, em 1917, aí à frente, essa foto histórica do Instituto de Arte de Chicago, um dos museus mais importantes de arte do mundo, e cada vez mais importante, né? Porque quando um leão vê essa foto, o Museu de Arte, até simbolicamente, ele não nem é visto, né? A foto fala mais do que o prédio que o acompanha atrás. Então, às vezes, as pessoas nem sabem que esse aí é um grande museu de arte em Chicago. Alguns até confundem de ser uma sede leonística, mas não é, um museu. E aí estão os nossos fundadores, né? E estando ali o Melvin Jones ao centro. E durante esses anos, né, todos esses 103 anos passados, Lions tem passado por muitas mudanças, né, e isso é bem visto na sua logomarca, na sua marca registrada. Desde o começo, essa ligação com a maçonaria, né, tendo alguns associados ligados à maçonaria, incluindo Melvin Jones. Todo esse histórico, toda essa questão foi trazido para dentro de Lions, né? Isso a gente vê muito bem fixada no primeiro símbolo de Lions, e depois foram mudando, né? As mudanças foram acontecendo no decorrer desses 3 anos para adequar a nossa imagem ao tempo e ao que realmente ela representa, né, para todo o mundo, né, para que abrangesse a todos os lugares que a gente nós fomos chegando. Essa logomarca foi se transformando num símbolo do servir, do doar, né, de se doar. Então, é por isso que essa importância de registrar e manter nossa marca, que foi remodelada
com essa última versão, né, fazendo esse enxugamento de cores que estavam sendo agregadas no decorrer da história, uma língua vermelha e tudo, foi retirado e feita essa reestruturação de cores e essa modernização das formas, colocando o leão jovem, o leão mais idoso com uma forma mais forte, né, com toda uma sabedoria do passado. Porém, assim, uma dúvida que sempre as pessoas têm, né, porque quando foi feita essa remodelação, acabou se confundindo a questão das cores, que a Lions teria mudado as cores, mas não ocorreu, que realmente foi uma mudança da logomarca, colocando essas duas cores, azul e amarelo, em alguns lugares, a maioria, né, mas alguns usam ela em só uma cor, preto, por exemplo, só uma cor dourada, só uma questão da mudança, é só questão de marketing e local de se usar a marca. Não que as nossas cores oficiais tenham mudado, né? Nossas cores continuam sendo o roxo e o amarelo ouro, né? Como para nos representar com os nossos estandartes, nossas cores, nossas reuniões, nossas cores oficiais continuam sendo o amarelo e o roxo. Algumas coisas que não mudam, né? Não mudarão. Só tiveram algumas adaptações nesses anos, desde sua criação, do nosso código de ética, uma base do nosso direcionamento ético no servir, e os propósitos, né, com algumas mudanças de palavras, adaptações para locais, né, para você pegar um todo, não ofender ou não um constrangimento para os lugares que nós alcançamos, né, algumas palavras são adequadas, adaptadas, mas elas foram filtradas para ser um só. Essas mudanças abrangem a todos, né? Quando há uma mudança de vírgula no Estatuto de Licença Nacional, todos acompanham. Essa é a nossa querida Helen Keller, né, que em 1925 fez aquele grande desafio para que nós nos tornássemos paladinos dos cegos. E de lá para cá a gente vem trabalhando, né, direcionando o nosso trabalho, né, nesses anos todos nós direcionamos nossos trabalhos para a visão, tendo com visão como mote, né, tendo sempre essa orientação, nosso servir direcionado à visão. Depois do nosso centenário, algumas coisas mudaram, né, através dos nossos relatórios, e aí eu reafirmo a importância dos relatórios, né, como a companheira Leila tem falado, que de lá foram tiradas essas ideias, né, de criar essas novas causas, agregar essas 4 novas causas aos nosso direcionamento do servir. O diabetes, o meio ambiente, a fome e o câncer infantil. Durante 3 anos, nós trabalhamos com juventude, né, mas foi retirada dessas causas globais, porque lá entendeu que a juventude tem que ser trabalhada em todas as causas, né? Na diabetes, no meio ambiente, na fome, a visão e principalmente o câncer infantil, a juventude tem que estar presente em todos, né? Por isso da importância dos nossos projetos com a juventude, visando essas nossas 5 causas globais, né? Para que fossem atendidos os jovens através delas também, né? Por isso que não essa separação. Então hoje lá em Internacional estão com esses números, né? Ou deveria estar os 210 países, né, que estamos, áreas geográficas do mundo, ou seja, mais que a ONU, 1.400.000 associados, e a gente não sabe como que vai ficar isso depois dessa pandemia, mas a gente sabe, né, tem que ter consciência de que esse número vai mudar muito, por isso que temos que trabalhar muito a questão de novos associados e de trazer pessoas para engrossar nossas fileiras de trabalho. 48.000 clubes em 8 áreas jurisdicionais, que esse ano nós agregamos, né, dividimos, na verdade, a África como uma área, a nossa 8ª área jurisdicional, que saiu de uma outra e passou a ser uma área única, né, nossa 8ª área. E nós estamos na área 3, né, que pega todo o México, Caribe, passando pela América Central e América do Sul, toda essa língua latina e
e o francês ali das Guianas, e nós aqui do Brasil, com a nossa língua portuguesa. Então, nós temos 3 línguas abrangendo a nossa área 3. Nós hoje, né, depois da redistritamento de 1999, estamos com 4 distritos múltiplos, né, Brasil, os Ls, LA, LB, LC, LD, sendo que o nosso é o LB2, né, dentro do distrito LB, somos o LB2, que abrange Goiás e Tocantins, que hoje está com 46 clubes, e esse número de 1.250 que seria o ideal, mas não, o ideal não, o limite, né? Mas nós nós estamos abaixo, bem abaixo desse número. Esse é o nosso estandarte, que é a nossa identidade, né, do clube, que deve ser conduzido, é fixado nos locais para representar a nossa presença lá como clube, né, o clube sendo representado, o distrito sendo representado. E algumas pessoas me perguntam sobre a questão do estandarte de premiações, né, que é um estandarte que vem sendo feito e organizado para que a gente tire nossas premiações do nosso estandarte principal, termos uma visão mais limpa da imagem do estandarte, e também que a gente não saia por aí perdendo nossas comendas, né, que a gente recebe de lá internacional, essas comendas oficiais, e acabamos perdendo. E o BNK, inclusive, já perdeu uma com essa, antes de nós fabricarmos o nosso estandarte de premiações. Evitar isso, né, que esse estandarte de premiação ficaria mais reservado, né, sendo usado em ocasiões bem especiais, porque é muito difícil reaver e tem custo, né, é complicado a gente reaver esses sponsors de premiação. O nosso Lions, né, como nós sabemos, mas que às vezes há alguma confusão sobre nossas diretrizes de base, né, do porquê nós começarmos sempre nossas reuniões com invocação a Deus e uma honraria cívica. As premissas que nós temos é que nós não somos laico, né, nós precisamos proferir uma fé, mas somos ecumênicos porque são várias, né, são várias representações e várias formas de crenças. Então, por isso, do nosso ecumenismo e não laico, que laico seria se não tivéssemos essa fé, né? Então, nosso respeito ao cívico e a nossa crença lá internacional baseia tudo isso para direcionar esse cidadão que seria um cidadão que se importaria com o próximo se tivesse, né, em sua base a crença e o civismo. Então, por isso, esse direcionamento que nós temos, né, principalmente em nossas reuniões, nossos protocolos, é bem nítido isso. E uma questão, né, uma dúvida protocolar é essa questão da canto do hino e saudação à bandeira. Né? O hino à bandeira, porque o hino à bandeira, na verdade, é uma saudação à bandeira cantada. Então, a gente não precisa, né, dentro de um protocolo, a gente não precisa cantar o hino à bandeira e fazer uma saudação à bandeira, porque seriam duas saudações à bandeira. Aí, o hino nacional e a saudação à bandeira é diferente, né? Preconizo em nossos encontros, principalmente nossa RGD, cantar o hino e saudar a bandeira, que são duas coisas distintas, mas o hino à bandeira e saudação à bandeira são as mesmas coisas redundantes que acabam estendendo nossos protocolos desnecessariamente. Esse é um dos projetos de Lions Internacional, que o cartaz sobre a paz, um projeto que foi criado da ONU, e nos foi confiado, através de Lions Internacional, fosse cuidado, que é a construção da visão da paz através das crianças. O que as crianças pensam sobre a paz e tentar cultivar dentro das crianças a paz. Então, esse projeto existe anualmente. No mês de janeiro já começa a venda dos kits, né, que são kits que são vendidos para justamente subsidiar esse projeto, envio de material, confecção de material e todo o projeto de divulgação
que temos, né? Então, tem esse custo da venda dos kits, que começa dia 15, que já temos temas, todos os anos tem, cada ano tem um tema diferente e é trabalhado pelos clubes a partir geralmente, né, na mudança de gestão, começa-se a trabalhar nos clubes que têm interesse, e a governadoria sempre traz essa pessoa do projeto, né, através de um assessor, e leva aos clubes para que seja trabalhado com os clubes esse projeto do nosso cartaz sobre a paz. Junto a ele, Lions teve a sensibilidade de criar o programa de redação sobre a paz, através que se abrangeria não as crianças com problemas visuais, porque o desenho, né, seria impossível para essas crianças. Então, como uma forma de inclusão das pessoas cegas ou com dificuldade, né, de alguma de visão, ela falaria sobre a paz através de palavras. Então, por isso foi criado também esse concurso sobre redação sobre a paz, que também tem os mesmos critérios, né, de prazos e da mesma forma do cartaz da paz. Né? Eles nos clubes, depois passa pela seleção distrital e distrito múltiplo, indo para a Lions Internacional para ser julgado pela Comissão de Lions Internacional, que cuida tanto do cartaz da paz quanto da redação sobre a paz de todas as crianças dessa faixa, abrangendo a todos. Então, infelizmente, a redação é pouco divulgada, né? Nesse ano, nós tivemos apenas a participação do Branca Fajardo, né? Devemos difundir, né, a ideia da redação em nossos clubes, para essas crianças também falarem sobre a paz através do que elas podem, que é a fala. O companheiro Choi, esse ano, fez a introdução desse programa de Lions Nacional, que são os clubes de interesse especial, mas isso eu não vou entrar em detalhes, né, mesmo já tendo falado dele nas visitas, né, porque é um grande projeto, e nosso distrito tem o prazer de ter, né, fundado esse ano o Lions Clube de Gurupi, que é um clube especial direcionado à causa da saúde, deixar, porque ele será um dos módulos que nós vamos tratar mais à frente, deixar para que o nosso palestrante fale sobre ele, ok? A nossa estrutura, eu gosto muito dessa representação que foi dada há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, dessa estrutura de Lions Internacional, colocando o clube, né, como centro de toda essa estrutura de Lions, né, vindo da presidência, diretoria, a área jurisdicional, o distrito múltiplo, o distrito, região quando há, divisão chegando ao clube. Porque é do clube que saem todos os serviços, né, dali que a gente tem que ter ideias para o clube, para que o clube funcione da melhor forma possível. Então, assim, quando você imagina toda uma estrutura para o clube, espera-se desse clube que ele entenda toda essa estrutura, né? Porque, afinal de contas, algumas justificativas, né, que se tem sobre os nossos gastos de Lions Internacional é porque eles estão construindo essa estrutura para nós. E a partir do momento que a gente não usufrui dessas estruturas que há, né, desde a presidência, nossa sede, tudo que... A partir do momento que a gente não usufrui disso, não entende isso, não vai atrás desses recursos, né, nós estamos desperdiçando oportunidades, né, nós estamos deixando de fazer um serviço ou de uma abrangência melhor, porque nós deixamos de ver a grande estrutura que a Lions Internacional tem a nos oferecer. Apesar de toda a gama de coisas que fazemos, ela poderia ser melhor se a gente soubesse usufruir mais de todo o recurso, né? Pelo menos, assim, Lions Internacional seria melhor entendido e compreendido. Então, temos aí, né, os clubes, que é constituído por no mínimo 20 associados, por isso que Lions Internacional, no nosso treinamento da governadoria, no ano passado, em Chicago, bateu muito nessa questão, né, de clubes menores de 15 associados. O ideal, na verdade, é de 20 para cima. Um clube com menos de 15 associados é um clube complicado, né, sobra muito peso, é muito pesado para os associados, quantitativo menor que esse.
esse quantitativo de 20 associados foi muito bem pensado por Lines Internacional para que isso ocorresse, né, para que não pesasse a carga e que todas as cargas financeiras, de trabalho, de divulgação, não pesasse tanto em cima dos associados. Então, por isso esse pensamento de 20 associados, o clube começa a diminuir, trazer mais associados, procurar maneiras de trazer mais associados para dividir essa carga. A divisão é a segunda hierarquia acima do clube, constituído, né, aglomerando até 4 clubes, entre 4 a 8 é o ideal, sendo que esse ideal a gente tem que trazer nossas necessidades, né, como o nosso distrito é um distrito enorme, 8 clubes são muito complicados, então, assim, você diminuir essa área, né, para 3, às vezes até para 2, mas nunca menos que isso, é aceitável, né? Não é o ideal, porque não há um diálogo, mas é aceitável para essa abrangência territorial que nós temos. E a nossa região, esse ano, vocês já viram que eu optei em não usar esse cargo de região, nem a questão de região, eu só usei região para dividir algumas funções da equipe global de ação, né, dos nossos coordenadores GLT, GMT, GST e LCAF, e isso é uma opção, né, vendo essa questão, Lines deixou o cargo de região como opcional, diminuindo um atravessador, né, divisão governador, eu achei, né, na minha ideia, e o que funcionou muito bem no que eu gostaria de ter acontecido, então foi muito bom. E nosso distrito, né, está maior do que isso, hoje nós estamos 46 clubes, e um distrito mínimo para se funcionar são 35 clubes, e no mínimo 1.250 associados ativos. Nosso distrito está abaixo disso, estando abaixo disso durante 3 anos, ele é colocado em status quo, ou seja, ele fica em observação, então por isso dessa preocupação de todos os governadores, de todos os membros de uma diretoria, estarem insistindo com a questão de perda de associados, porque nós podemos, né, se transformar em subdistrito, e os vários distritos, como distrito múltiplo, o nosso aqui é o distrito múltiplo LB, o LB1 pega o estado do Mato Grosso do Sul e um pedaço ali do São Paulo, o LB2 somos nós, né, Goiás e Tocantins, o LB3, todo o Distrito Federal e o Triângulo Mineiro, e o LB4, o Mato Grosso como um todo. Então, essa é a estrutura do nosso distrito múltiplo LB, que hoje é presidido pelo companheiro Ideraldo, que é do LB4. Ele funciona como rodízio. Nessas presidências, elas funcionam como rodízio, né, por um rodízio que foi feito, na época que foi feita a divisão, houve esse acordo e que é estatutário, que está no Estatuto do Distrito Múltiplo, desse rodízio entre os distritos. Então, iniciou-se pelo LB4 e foi seguindo LB1, B2, B3, B4, e vai sucessivamente. E seguindo, e cada distrito múltiplo faz parte de uma área jurisdicional, como falei, nossa é a área 3. Então, essa é a equipe global de ação, né, de liderança, membros e serviço, que foi criada para ajudar os clubes a desenvolverem os seus trabalhos e as suas ações. Durante esse ano, é lançado a ideia do Plus, né, de trazer novamente a questão da nossa fundação para dentro dessa estrutura do GAT. Alguns recursos, né, que nós precisamos pensar em Lines Internacional, e isso tudo tem no nosso site, para usufruir, o clube diretamente usufruir de recursos dentro de Lines, o seu clube à sua maneira, que é uma forma de trazer novas ideias para dentro do seu clube, né? Você não pensar num clube como algo quadrado, construído, de um formato de 1920, 1940, 1960, e trazer para 2020 como se nós pudéssemos funcionar da mesma forma, não pudéssemos trazer coisas novas, né? Funcionar da mesma forma até que poderia, mas não trazer coisas novas, né? Nós sempre podemos estar trazendo coisas novas e adaptando as nossas realidades,
E nada como uma loucura dessa que está acontecendo para nos fazermos pensar diretamente nisso como algo urgente. Nós precisamos repensar os nossos clubes, a nossa maneira. O que quer dizer? Pensar a partir da realidade que nós vamos encarar a partir dessa saída das nossas casas para a rua. Nós precisamos precisar pensar Lions a partir dessa nova saída para a rua, como será? Mas nisso, durante esse interim dentro de casa, nós não devemos deixar com que nossos companheiros se afastem. Eu acho que nesse momento aí que você tem que agregar mais os companheiros e trazer para perto, para dizer, não, nós servimos através da amizade também, do companheirismo, e do entendimento, e da compreensão e da empatia. Então, acho que isso é uma forma boa de a gente pensar também em como servir. Então, para o nosso crescimento, nós temos esse recurso dessa questão e quebrando alguns paradigmas, de convites de associados para os nossos clubes, que traz ideias, de como você recrutar um sócio, do porquê você recrutar o associado, que aquele associado, seu amigo perfeito, de repente não seja um bom leão, e nem por isso você não deve convidá-lo. Saber que ele pode experimentar quanto é você experimentar a convivência dele como leão, que não é a mesma coisa, a gente sabe disso, nós que estamos, convivemos Lions o tempo todo, sabemos que não é a mesma coisa, Você pode ter um irmão, um amigo, irmão, parceiro, mas que na hora do servir não é a mesma coisa, Há essa diferenciação, mas nem por isso a gente deve deixar de convidá-lo, para que ele conheça o trabalho, conheça esse lado seu também, como seu amigo. Então, assim, as pessoas do nosso convívio, a gente deve convidar e trazer para dentro de Lions, não que necessite agregá-lo como associado, eu acho que por isso tem que passar por um treinamento, e esse guia fala justamente disso, esse convívio antes de se tornar leão, e não o contrário, de você levar um associado e, de repente, ele é convidado para o jantar, de repente ele levanta lá e, não, você é leão. Então, isso é alguns complicadores, e por isso algumas evasões, por causa desse susto, essa falta de preparo de saber o que é Lions antes de ser um associado. Esse programa, ele ajuda muito a gente pensar de forma mais abrangente sobre os nossos associados, de como trazer associados para os nossos clubes. Eu vou parando por aqui, no nosso próximo encontro, a gente apresenta o restante, e vou abrir para o diálogo, para trocarmos nossas ideias, alguma intervenção que queiram fazer, e alguma questão que esteja faltando ou querendo soluções, está aberto o diálogo, lembrando, dá um clique abre o microfone e faça a pergunta. Ou conversa com elas. Não sejam tímidos. Boa noite, governadora, tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite a todos os companheiros aí do grupo. Estou feliz em ver a Ellen aí lá de Pameri participando. Parabéns, Ellen. Oi, boa noite, companheiros. Muito feliz em estar participando aqui com vocês. Olha, o pessoal não quer perguntar nada sobre Lions, é porque ele está sabendo tudo, né, Vivi? Cadê? Nossa! Que legal! Vocês estão tão espertinhos, porque eu não sei nada. Todo dia que eu leio, eu aprendo mais um pouquinho. Vamos aprender juntos, então. Então, vamos. Eu posso perguntar e vocês me respondem, então? Posso falar uma coisinha? A gente fica batendo cabeça com coisas que tem toda uma estrutura pronta para a gente usar. E espero que logo a gente lance mão disso novamente para poder fazer novos treinamentos. Eu gostei muito. Às vezes, hoje, por Lions, a gente pesquisando o site, você deve ter aprendido bastante quando fez seu estudo. Sim. Existem várias apresentações em PowerPoint já em português, justamente que os clubes possam utilizar, entendeu?
Porque pesquisar os assuntos, é como a Vivi fala, cada página que você abre é uma gama de informações tão grandes. E quando a gente faz essa pesquisa, há uma preocupação em adequar essa pesquisa à nossa realidade, trazer todo esse discurso para a nossa realidade, porque não é só pegar e simplesmente lançar o assunto, mas dialogar. Mais alguém queira contribuir? Nossa segunda vice, Ana. O aprendizado gradativo, ele contribui muito, porque o conhecimento vai sedimentando, né? E aí ele é importante, quer dizer, a informação vai sedimentando e vai virando conhecimento, né? Então, esses módulos estão bem informativos e bem tranquilos, mas sempre aprendendo, sempre. A gente vai seguindo, né? Nós temos muitas dúvidas, né? E desde que eu entrei em Lions Internacional, né? Eu sempre tive dúvida em tudo, né? E sempre que alguém me falava alguma coisa, eu ia lá, pesquisava para saber se aquilo era verdade, né? Então, assim, eu desafio vocês pesquisarem, né? E ver se eu não estou falando asneira também, né? Porque, assim, a gente... não esperem que todos que está com o poder da fala sejam donos da fala, né? Então, assim, eu sempre fui muito inquieta em querer ir atrás do que a fonte nos dá de real, né? Para que a gente construa as coisas a partir de um entendimento do todo. Então, assim, sempre me intrigou a questão de os nossos líderes falam por nós, né? Eu nunca acreditei muito nisso. Então, eu sempre desafio a cada leão a procurar e falar pelos seus próprios entendimentos do que ele tem de Lions, né? E do que ele tem em sua vivência. E por menos que ele ache que não está contribuindo, ele vai estar sempre contribuindo com alguma coisa, mesmo que seja uma dúvida que ele acha que não seja importante. Então, essas contribuições são muito boas e muito salutar para a gente trabalhar. Eu não vou entrar do módulo 4, mas eu queria dar uma pincelada apenas em uma questão que é a nossa estrutura de distrito. Então, eu vou só mostrar o que seria esses quatro órgãos. Né? O Comitê de Honra, ele é formado pelos nossos ex-governadores, né? São eles que se reúnem para falar e trazer ideias, e a partir da observação de cada ano que eles geriram o distrito e do todo que eles devem estar olhando pelo distrito, ele trazer opiniões. Nós temos o Comitê Consultivo de grande importância, né, que trabalha diretamente com o clube, né, que é formado com alguns cargos da diretoria do clube, e tendo como presidente o presidente de divisão, ele que faz toda a convocação do comitê consultivo, ele traz marca essas reuniões, né, que devem ser marcadas pelo presidente de divisão com o presidente, o primeiro vice-presidente e o secretário do clube. A figura do tesoureiro, ele deve ser convidado, mas não faz parte da estrutura hoje, mas é aberta a participação para contribuição. Que, gerando um relatório de suas reuniões, é a partir desse relatório que é entregue ao governador para que seja lido pelo presidente de divisão nas nossas reuniões de gabinete distrital. A partir de todas essas necessidades que são geridas no comitê consultivo, ele chega ao nosso gabinete distrital, que se reúne 4 vezes ao ano, né, deve se reunir 4 vezes ao ano, e que de lá saem todas as nossas normativas quanto a funcionamento e é aprovado nossos relatórios de secretaria, de tesouraria, os programas, as nossas convenções como serão e onde, todas as questões de administrativa e gestão de um distrito saem dessas reuniões do gabinete distrital, que nós temos 4. E a quarta RGD, ela deve funcionar antes da convenção.
executivo pode sair ideias de moção, de proposição, e trazer para dentro do gabinete para se discutir nessa 4ª RGD, para daí ser levada para a convenção para que os delegados votem. Por isso que ela tem que acontecer antes da convenção, porque dessa 4ª RGD que sai todas as proposições, os candidatos, as questões que devem ser discutidas na convenção devem sair dessa 4ª RGD e de uma construção que foi feita da 1ª, 2ª e 3ª. Então, é assim que funciona toda essa estrutura para chegar até a convenção, né? Todas essas estruturas trabalhando para a nossa convenção. E assim também funciona nos clubes, né? Os leões trabalhando, né? Seria as ideias, né, unitárias, seriam os nossos comitês consultivos, que levaria para as reuniões de diretoria, que é o nosso gabinete distrital, né, nossa reunião de diretoria, que juntaria todas as ideias, todas essas propostas para nas nossas assembleias, que são as nossas convenções distritais. Então, o clube funciona da mesma forma. E assim também a diretoria, né? A diretoria de Laje Internacional também funciona dessa forma, que se reúne todas as propostas mundiais, os cargos mundiais, para serem votados na nossa convenção. Então, toda a estrutura de Laje, ela funciona dessa forma, né? Você, de uma ideia individual, transforma num comitê consultivo, transfere e organiza de forma administrativa num gabinete distrital e leva para ser votado e aprovado pela fonte, né, pelo leão, pelo delegado, né, que representa o clube. Então, esse aqui é o funcionamento para chegarmos na nossa convenção, que é onde é votadas as nossas proposições e candidatos, né, que tem que ser anualmente, e antes da nossa convenção internacional, 30 dias no mínimo antes, né? E como esse ano não houve, não vai haver a nossa convenção internacional, por isso que foi possível marcar essa convenção, né, nossa votação, no sábado, dia 30, porque a nossa conforme a Laje Internacional já colocou em seu estatuto, a nossa convenção tem que ser convocada com no mínimo 60 dias de antecedência, né? Então, nós convocamos essa convenção no dia 30 de 1º de abril, para a nossa convenção ser no dia 30 de maio. A nossa convenção, nós somos representados por delegados, e aí vocês veem, né, quem acompanha as sessões das eleições americanas, você vem dentro da nossa associação, né, porque confederado dos Estados Unidos, ele elege os seus delegados para votação, então nós também somos iguais, né, cada clube, dentro da sua proporcionalidade, tem direito, né, então um clube com 26 associados tem direito a 3 votos, sendo que o delegado nato, né, dentro de cada clube, é aquele governador, né, atual, ou um PDG, um ex-governador distrital, são classificados como voto nato dentro do seu clube, né, ele é um voto nato do seu clube. Ele tem os direitos de delegado, mas tem as obrigações para tê-lo. Ele deve estar em pleno gozo de seus direitos. Por isso que os clubes que estão devedores, né, não votam, né, nem aqui, nem no Laje Internacional, eles têm direito a voto e são suprimidos da eleição. Então, assim, ele tem que ser delegados em pleno gozo dos seus direitos, dentro de clubes em pleno gozo dos seus direitos. Então, por isso que eles são indicados dentro dos seus clubes, delegados que façam representar o clube, que represente o clube de forma que fale a língua de todos os companheiros, né? Eles são designados pelo clube confiando que ele represente a voz do clube. E como o distrito representa a voz dentro do distrito múltiplo, assim é o delegado dentro de uma convenção distrital, representando o seu clube dentro de uma convenção distrital. E passando a distrito múltiplo, cada clube também tem a mesma proporcionalidade de votação,
né, por alguns momentos, e eu cobro sempre isso, foi deixada de lado a convocação para os clubes, né, para a gente convocar os clubes, porque cada clube, cada associado tem direito à votação dentro do Distrito Múltiplo também, e não é trabalhado isso, é uma falha nossa que estamos à frente de não divulgar tanto essa questão de participação, porque nós estamos deixando falho essa questão de convocar os clubes para as votações, para que eles participem das convenções dos múltiplos, como era antigamente, quem está em Lions antes de 1999 se reunia todo o Brasil em uma convenção enorme de nação, né, de um L grande, para votar, os delegados votarem. Então, está falho essa comunicação. Então, é isso que eu tenho para dizer hoje, né, no módulo 4, a gente fala com outros projetos, outros recursos que eu acho importante que seja trazido, né, para a gente ajudar nossos clubes, ajudar a nós mesmos. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de todos, né, de estarem aqui, de conversar com a gente, e anotem suas dúvidas, né? Então, na próxima vez, vocês escrevam no chat. Anotem as dúvidas e escrevam no chat, já que vocês não querem falar. Então, eu estou à disposição, né, para qualquer ideias também do que vocês queiram ouvir, né, que se já estiver dentro da programação do módulo 4, ok, senão a gente pode tentar adaptar.